Então, imagina que cada ponto desse seria uma cidade. Então, eu tenho a cidade 1, 2, 3, 4 para visitar. Cada cidade é representada por um nó, e aqui eu tenho a distância. Então, esse D12 significa a distância para sair do nódulo 1 e chegar no nódulo 2. Nesse caso, eu coloquei que é igual à distância 2,1, ou seja, sair da cidade 2 para chegar na cidade 1, e a distância de 2 quilômetros. Então, os possíveis caminhos que ele pode fazer, a gente representa por arestas, tá? Que seria esse tracinho que liga as duas cidades. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem pequeno, só para vocês conseguirem visualizar um pouco o modelo matemático. Então, aqui a gente tem todas as possíveis ligações entre as cidades e as respectivas distâncias. A partir desse grafo que eu tenho ali na esquerda, que seriam as cidades 1, 2, 3 e as arestas, eu construo a minha matriz de distância. Então, observe aqui que na primeira coluna eu tenho o número do nó, que poderia ser a cidade, né? E aqui na minha primeira fila eu tenho também o número do nó. Então, da cidade 1 para a cidade 1, a gente considera um número infinito, porque ele não pode sair da cidade 1 e voltar para a cidade 1. Então, para o modelo matemático entender que isso não é possível, a gente coloca uma distância infinita. E aqui, por exemplo, do nó 2, da cidade 2 para a cidade 1, a gente tem a distância de 2 quilômetros, que é o que aparece aqui. Como é simétrica, né, sair da cidade 1 para a cidade 2 e da 2 para 1, como é simétrico, então aqui a gente vai ter uma matriz simétrica também. Então, da 1 para 2 é 2. Existem n-1 fatorial caminhos possíveis. Então, nesse exemplo, a gente tem 4 cidades, 4 menos 1, 3 fatorial, que seriam 6 caminhos possíveis. Então, o primeiro exemplo de trajeto que a gente pode fazer, pegando assim aleatoriamente, então a gente sai da cidade 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e da 4 a gente retorna para 1. Isso significa uma distância de 17, se a gente somar aqui cada distância entre as arestas. Observe que eu estou cumprindo as características do problema, que seria não visitar mais de uma vez a mesma cidade, tá? E passar por todas as cidades, eu não estou deixando de passar por nenhuma. Então, as arestas que eu destaquei aqui, a gente chama de aresta ou caminho ativo. Quer dizer que esse caminho aqui deve ser feito, esse e esse. E esse caminho e esse, eles não devem ser feitos. Então, isso seria a aresta ativa. Eu posso multiplicar as distâncias das arestas ativas pelo número 1. Não vou estar mudando nada, simplesmente é uma forma de liga e desliga. Se a aresta está ativa, é 1. Se ela não está ativa, ela vai ser 0. Então, aqui ela é inativa, nesses 2 pontos, eu não destaquei para que ficasse claro, e aí eu multiplico por 0. Depois, basta somar todas as distâncias das arestas para a gente encontrar qual é a distância desse trajeto. Então, nesse caso, por exemplo, 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 7, mais 1 vezes 5, mais 0 vezes 4, que então aí a distância não está influenciando em nada, porque eu estou multiplicando por 0, e 0 vezes 8, que dá a distância total, que é 17. Então, outro exemplo de trajeto para essas 4 cidades seria sair da 1 para 2, da 2 para 4, da 4 para 3 e da 3 para 1. Observe que aqui o trajeto já é maior, eu tenho uma distância de 21 quilômetros. Então, aqui eu fiz por força bruta, né, numeração implícita, eu testei todos os possíveis caminhos, eu tinha dito que eram 6, né, 3 fatorial, e aqui eu encontrei os 6 caminhos. Depois de encontrar os 6 caminhos, eu observo quais são os menores e tenho a menor distância, isso é fazendo por força bruta. Só que isso aí é um exemplo com 4 cidades. Como seria fazer isso por força bruta com, por exemplo, 1000 cidades, né? Seria 999 fatorial, os possíveis trajetos. Então, chega a um ponto que o tempo computacional para fazer por força bruta é absurdo. Bom, não é necessário fazer por força bruta. A gente consegue encontrar o ótimo, garantir que aquele realmente é o melhor caminho usando modelagem matemática. Então, por exemplo, o resultado desse problema com 4 cidades, fazendo por modelagem matemática e programando em Python, eu obtive a distância de 17 e exatamente o mesmo trajeto que eu tinha obtido fazendo por força bruta. Tá?
Então, eu vou falar um pouquinho os passos da modelagem matemática. Esses passos eles servem para qualquer tipo de problema genérico. Então, você vai ter os parâmetros do modelo. O que seriam os parâmetros do modelo? Nesse nosso exemplo, seria a matriz de distância. Ou seja, são os dados conhecidos do modelo. A variável de decisão, como o nome mesmo diz, é o que é que eu tenho que decidir. O que é que eu estou querendo saber nesse meu problema? Eu quero saber quais são as arestas ativas para conseguir o menor caminho. Então, eu preciso saber se essa aresta é ativa ou não. Se ela for ativa, eu represento como 1. Se ela não for, como 0. Então, a minha variável de decisão é onde é 1 e onde é 0. O objetivo, nesse caso, qual é o meu objetivo? Eu quero conseguir o menor trajeto possível, menos quilômetros possível. Pode ser também, o objetivo pode ser o menor custo possível, se a gente quiser multiplicar pela gasolina, por exemplo. Ou se a gente tiver o preço das passagens aéreas, o menor custo para fazer a viagem. E as restrições. Então, as restrições seriam as características do problema, que eu preciso passar para o modelo matemático. Nesse caso, por exemplo, no começo eu comentei que o caixeiro viajante ele não pode passar por uma cidade mais de uma vez e ele tem que percorrer todas as cidades. Então, a restrição é essa, consiste em que o nó 1, por exemplo, ele não pode receber 3 arestas. Ele tem que ter uma aresta saindo dele e uma aresta entrando nele. Então, essa seria a restrição do problema. Então, esses são os passos para a gente fazer a modelagem matemática. Eu vou falar um pouco agora dos programas para otimização usando a linguagem Python. Existem diversos programas que a gente chama de solver. O que é um solver? É um programa para otimização. Ele usa algoritmos eficientes que garantem a solução ótima sem precisar fazer por enumeração implícita, ou seja, por força bruta. Então, o GLPK é um dos solvers que conecta com Python, então a gente pode programar na linguagem Python. E ele é open source, então o pessoal está sempre contribuindo. Eu soube recentemente que parou um pouco as contribuições, então o GLPK está ficando um pouco fraco, ele não está conseguindo avançar muito. Agora, ele é muito fácil de instalar, principalmente em Linux. E ele é limitado por isso que eu estou dizendo, ele tem sido um pouco abandonado. Tem outros open source que eu não vou apresentar porque eu não trabalhei nunca com eles, então eu não posso falar. Mas eu sei que tem outros que também conectam com Python e que têm sido mais atualizados, digamos. E tem o Cplex. O Cplex ele é da IBM, é um programa pago, mas ele tem uma versão gratuita para estudante que é muito boa. Você pode conseguir, basta comprovar que tem ligação com alguma universidade brasileira. Ele tem uma versão gratuita para provar e ele é bastante robusto. Inclusive, a versão de estudante é bastante mais robusta do que o GLPK. Eu esqueci de colocar aqui, mas a biblioteca que integra o Cplex com o Python se chama DocPlex. Depois eu acho que eu coloquei aqui, o link está aqui, o DocPlex, que aí ele explica o passo a passo como integrar, é bastante simples também. O código que eu vou botar agora é do Cplex, mas o do GLPK é exatamente igual. Eu tinha preparado também o do GLPK para mostrar aqui, mas meu computador não funcionou, eu não vou poder mostrar, mas é exatamente igual. O nome das funções é exatamente igual, então só muda a biblioteca. Bom, então agora eu expliquei o problema do caixeiro viajante, eu vou mostrar como é que a gente programa em Python, né? Como é que passa o modelo matemático para o Python. Eu peguei aqui, aleatoriamente, algumas cidades da Europa, tá? Então eu peguei Lisboa, Madrid, Paris, etc. Peguei 9 cidades para ser um exemplo pequeno, para ficar mais visual. Mas poderiam ser 50 também, quantas vocês quiserem. Então, o primeiro passo para a gente programar, a gente tem que criar o objeto. Então, a gente importa o DocPlex e cria o objeto com o DocCloud Context. Nesse caso, eu chamei meu objeto de model, né? Então, o segundo passo, relembrando, a gente tinha que definir parâmetros, a variável de decisão, a função objetivo e as restrições. Então, aqui eu estou no primeiro
na primeira parte da modelagem. Isso daqui é a minha matriz de distância. Aquela que eu tinha mostrado para vocês era muito pequenininha, porque eram 4 nós. Aqui a gente já tem uma matriz um pouco maior. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fui no Google Maps e peguei a distância de todas aquelas cidades que eu mostrei para vocês, de Lisboa para Madrid, de Lisboa para não sei onde, e coloquei aqui. Eu considerei como uma distância simétrica, mas isso não importa, pode não ser simétrico. Pode ser que a distância de Lisboa a Madrid não seja a mesma de Madrid para Lisboa, porque a gente está falando de estradas, né? Então, um detalhe que o Docplex ele não aceita aquele infinito do NumPy, eu tentei colocar, ele não aceita, então, simplesmente você pode colocar um valor muito maior do que os outros valores da distância, e aí você obtém. Então, aqui eu tenho a minha matriz de distância, que isso daí é em Python normal, não usei aqui o Docplex. Então, para definir as variáveis de restrição, só relembrando, o que é a minha variável de decisão nesse caso? Era 1 se a aresta for ativa, ou seja, se o percurso IJ, o que é que significa o percurso IJ? Significa que eu saio da cidade I e entro na cidade J. I é sempre a saída da cidade e o J é sempre a chegada. Então, ele vai ser 1 se a aresta for ativa e ele vai ser 0 caso contrário. Então, eu chamei essa variável de x e j, ela é uma variável binária. Tá? Então, o solver vai me retornar 1 da variável, caso os caminhos sejam ativos, para poder formar o trajeto, e 0 para os caminhos que não forem ativos. Então, isso, passando para código, essa questão da variável, eu chamei aquela de x e j. Aqui eu estou chamando a binary var do objeto model. Tá? E aí aqui eu passo o nome da variável e aqui eu coloco o tamanho da variável, que nesse caso é j em número de cidades e i do tamanho de número de cidades. Cuidado que o Docplex não aceita bibliotecas tipo NumPy, eu tentei porque é bem mais fácil, mas ele não aceita, então vai ser normal, né, a variável. E aí aqui, no caso, eu botei binary variável, porque é uma variável binária. Se ela fosse inteira, é só integer var. E se ela fosse contínua, é continuous var, depende do problema que você tenha. Depois a gente tem que definir o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo era conseguir a menor distância possível. Então, eu preciso minimizar o somatório de todos os x com a distância. O que é que isso significa? Que quanto mais zeros eu tenha nas maiores distâncias, melhor vai ser. Eu preciso do menor percurso. Naquele caso da gente era o 17, né? Então, o que ele tenta aqui é conseguir que esse somatório seja o menor possível. Então, passando isso para código, eu estou chamando a função minimize do meu objeto, model. Tá? Aqui, para o somatório, eu represento também, chamando a função aqui do objeto model, model.sum, que aí eu estou representando esse somatório, e a variável xi multiplicado pela distância. Então, o que eu estou dizendo é minimize o somatório dessa multiplicação. E o Docplex ele aceita o for i, for j, normal do Python. Para definir as restrições, então, só relembrando, eu não podia ter nenhum nó que tivesse mais de uma aresta entrando e mais de uma aresta saindo. Então, isso daqui, por exemplo, não seria possível. Então, aqui, para definir as restrições, eu digo que eu deixo uma cidade fixa, a saída da cidade fixa, tá? E eu digo que o somatório de todas as entradas dela tem que ser no máximo 1. O que eu estou dizendo é eu só posso ter uma aresta entrando nessa cidade. E deixando o j fixo e fazendo o somatório dos i's igual a 1, eu estou dizendo, para essa cidade fixa, eu preciso que o somatório de todas as arestas que entram nela seja 1, ou seja, só pode ter uma aresta entrando nela, essa é a restrição. E aí, passando para código. Eu boto o for i normal, eu deixo ele fixo, então eu vou fazer uma restrição para cada variável, ou para cada cidade, desculpa. E aí eu chamo aqui a função addConstant e o objeto, né? Model.addConstant, model.sum, novamente. E eu faço que a soma do meu xi, para o i fixo, tem que ser o somatório de todos os j's, tem que ser igual a 1,
que é exatamente essa modelagem matemática. E a mesma coisa para o J, ou seja, eu só posso ter uma entrada por cidade. Então, eu deixo o J fixo e faço o somatório de todos os Is, que tem que ser igual a 1. A gente tem que também evitar subrrotas. O que seria subrrotas? O meu modelo, do jeito que está, matemático, ele pode me devolver essa solução. Sai da cidade 1 para 2, dá 2 para 1, dá 3 para 4, dá 4 para 3. Eu não estou conectando elas entre si. Então, para evitar isso, eu não vou detalhar muito esse código, mas seria também uma restrição aqui, um add constant, que é uma restrição, e eu tenho que dizer que entre 2 cidades tem que ter, no máximo, uma aresta. Entre 3 cidades tem que ter, no máximo, 2. Isso evita a subrota. E aí, agora, para mandar resolver o solver, resolver o modelo, é só chamar a função solve, model.solve. E, para obter a solução dos x e j, a gente vai ter uma matriz de 0 e 1. Você tem que colocar o nome da variável, ponto solution value. Para obter a solução da função objetivo, é o objeto.printSolution, essa função. São tudo muito simples, muito curto, tá? E aí, aqui, ele dá o resultado final. Então, ele dá a função objetivo. Então, para eu conseguir a melhor rota entre todas aquelas cidades, o menor percurso seria de 8.189 quilômetros. E aqui ele diz quais são as arestas que estão ativas, que é a mesma coisa dessa matriz de solução. Observe que o somatório de cada coluna é 1 e de cada fila é 1. E aqui o trajeto final, ele dá para a gente, e aí aqui o tempo de execução, que é muito pequeno, porque tem poucas cidades. Então, eu coloquei no Google Maps, o Google Maps ele não otimiza se você botar várias rotas, então eu coloquei a rota, e aí aqui, não sei se dá para ver, mas é exatamente a mesma solução. Aqui, 8.189, está aqui, 8.189, o Google devolve. Se você quiser modificar aqui as cidades, você vai ver que você não consegue um menor caminho que isso. Se quiser tentar por força bruta, você vai ver que o menor realmente é esse. E aí, isso daí é só um exemplo simples, mas ele pode ser aplicado em muitas áreas da ciência. Então, problemas de entrega de mercadoria, fabricação de placa de circuito eletrônico, você pode aplicar o problema do caminho mínimo, raio-x cristalográfico, recolhimento de lixo, é muito importante também, por onde o caminhão do lixo vai passar, serialização em arqueologia, ele tem bastante uso prático. Então, aqui estão as referências, e é isso. Alguma dúvida? Só espera um minutinho. Ó. Seguinte, todo mundo sabe que vai ter a foto oficial da Python Brasil aqui na sala ao lado, meio-dia, né? Antes do almoço. Todo mundo sabe? Agora todo mundo sabe mesmo. Então, teve outra mudança. Um dos nossos palestrantes acabou mudando e vamos ter, eu acho que é Alquipédia, alguma coisa assim, com a Thaís Viana. Eu acho que nessa sala, se eu não me engano. Só façam perguntas para ela que eu confirmo depois no final, tá bom? Levanta a mão para perguntar. Obrigado. Obrigado. Então, muito legal a sua palestra. É uma palestra bem científica, biomestrando. Durante a faculdade, eu tinha um professor que era apaixonado por isso aí que você mostrou, o Clécio. Então, ele fazia questão que a gente visse isso toda vez que visse ele. Ele falava muito do simplex e falava que você podia resolver esses problemas também com heurística ou com um resultado exato. Aí a minha pergunta, o método que você utilizou, ele é um método heurístico ou ele é um método que dá o resultado exato, que será sempre o melhor? Ele é o exato, ele garante a otimalidade. Quando você faz a modelagem matemática e coloca no solver exatamente o modelo matemático, ele vai lhe dar o ótimo. O heurístico, normalmente, eles são algoritmos. Você já tem que programar como faz. Tem a heurística gulosa, que ela o que faz é pegar a menor distância, ela pega uma cidade, aí pega a menor distância, uma cidade. Esse daí não, esse daí ele garante o ótimo. Muito obrigado. Nada. Quem era o próximo? E a sala vai ser a Sambaqui 1, com a Thaís Viana, e é a Alquipédia. Quem era o próximo para fazer pergunta? Bem próximo do que eu pergunto, colega. A minha dúvida ficou em relação ao algoritmo. Tem um algoritmo de Dijkstra,
agora eu não lembro. Desculpa, algoritmo. O algoritmo de Dijkstra, né, que faz o simplex que faz isso, ou tu montou algum algoritmo ali? Eu não consegui pegar esse Não, detalhe. nesse caso é porque o simplex ele só serve para variáveis contínuas. Nesse caso, como ela é binária, as binárias e inteiras eles usam branch and bound, é outro algoritmo parecido, mas é um algoritmo, ele também não é porque a heurística significa assim, você não garante a optimalidade. E esses algoritmos tipo simplex e o branch and bound, eles garantem a optimalidade. Então, eu não precisei programar. Isso que eu mostrei para vocês, ele está programado no solver. A única coisa que você precisa é chamar as funções e botar o modelo matemático. E o solver tem internamente o algoritmo eficiente lá dele, mas ele garante a optimalidade. Tá. Continuando, eu acho que já olhei alguma coisa na internet o Google tem uma API que a gente consegue também fazer essa otimização. Não ele sei se otimiza? eu acho que sim. Eu dei uma olhada, mas não fui muito a fundo, então acho que fica. Legal. Eu não sei nem qual é o algoritmo que ele usa. Eu não conhecia. Eu conhecia só que ele fazia a menor distância entre duas cidades. Eu não sabia que ele para roteirização, sim. Eu acho, legal. Eu já encontrei alguma coisa. Continuando também, eu fiquei um pouco em dúvida em relação a... Infelizmente, tivesse que pegar cada distância entre as duas cidades à mão, né? Não conseguiu uma forma de, quem sabe, facilitar esse trabalho. Não, seria bem trabalhoso mesmo. Tem uma forma. Esse problema ele se chama TSP, que é o Traveling Salesman Problem, em inglês. Sim. E tem uma biblioteca que se chama TSP Problem, que ele vem com todas as distâncias. Você pode pegar todas as distâncias da Europa. Eu fiz essa mão porque era muito pouco. E esse daí ele vem com mais de 1000 distâncias. Você pode pegar todas as do Brasil também. Tem tudo nessa biblioteca TSP. Tá bom, então. Obrigado. O problema do caixeiro viajante é um problema NP difícil. Você achar a solução exata não fica um pouco lento? Depende do tamanho do problema e de qual solver você está usando. O Cplex, por exemplo, ele é um solver que ele está muito otimizado. Então, se você tiver a versão paga, você consegue botar várias cidades. Eu acho que mais de 1000 você consegue. Agora, realmente, se você chegar... Não sei se alguém alguma vez vai precisar, mas dependendo do problema, você quer pegar 10.000, talvez, eu não sei dizer, mas talvez o Cplex não resolva, aí você tem que ir por heurística. Mas para coisas pequenas, 100, 1000, ele resolve bem, muito bem. Alguém passa o microfone para ele, por favor? Isso, exato. Oi. Parabéns pela palestra, bem legal. Obrigada. Na verdade, a minha pergunta vai ser só um complemento, porque a dúvida era realmente relacionada a isso. Pela modelagem e tudo mais, por ser um algoritmo de matriz ali, você já vai ter que a complexidade dele vai crescer exponencial, né? Então, quando a entrada aumentar, eu realmente vou ter problemas de tempo de execução. Sim. Se eu tentar levar para o lado da heurística, eu consigo minimizar e talvez ter um algoritmo mais próximo de ser linear ali, Isso. mas eu não tenho a garantia da otimalidade, certo? Correto. É porque eu ia perguntar justamente o problema dele ser lento e de como poderia ser aplicado talvez uma heurística. Por ser um NP hard, que não dá para... Existem heurísticas, às vezes, que o que fazem é relaxar o problema, e aí, a partir do problema, o problema relaxado seria ele não dar a obrigação de que seja 0 e 1, por exemplo. E aí, o simplex ele é muito eficiente, então o simplex ele resolve com variáveis muitas variáveis, só que ele tem que ser variáveis contínuas. Mas aí, as pessoas o que fazem nas heurísticas elas aplicam a modelagem matemática relaxando o problema, ou seja, aquela restrição que é mais difícil, ele relaxa, e aí, a partir daí, ele aplica a heurística. Agora, realmente, não garante a otimalidade. Assim, no Cplex, é o que eu estou dizendo, talvez com 1000, 5000 variáveis, você ainda consiga resolver. Então, dependendo do tamanho do seu problema, você pode resolver na otimalidade. Legal. Obrigado. Só um momento que ele está na frente, aí já passo para ti. Oi, Betânia. Muito boa palestra. Eu trabalho com jogos e, de certa forma, a pergunta anterior respondeu um pouco a minha questão. Para responder, para otimizar NPCs, robôs em labirintos, uma série de coisas, né? A gente usa muito esse tipo de algoritmo do caixeiro. Eu ia perguntar qual era a sugestão do algoritmo mais otimizado para valores discretos, mas aí a pergunta anterior já respondeu. Já responde, mas tu acrescentaria mais alguma coisa?
Assim, eu estou trabalhando com outro problema que ele é inteiro, não é bem o caixeiro viajante, e aí o que eles aconselham fazer, esse tipo de problema NP difícil, como ele falou, que são problemas normalmente em análise combinatória, eles aconselham você a relaxar realmente alguma restrição, a restrição mais difícil, e a partir daí realmente aplicar a heurística, porque dependendo do tamanho do problema, realmente não dá, assim. Então, de solvers, se você puder pagar, porque é bastante caro, mas o CPLEX, em algumas universidades que eles pagam, o GLPK não, mas o CPLEX ele consegue coisas assim, absurdas, sabe? E aí, às vezes, o tempo computacional pode ser 10 minutos, 20 minutos, um dia, mas se não for uma coisa que você precisa fazer todo dia, você pode também deixar rodando. Gostei da palestra. Só uma dúvida, que tipo de a palavra aliviamento, relaxamento que você poderia fazer? Quais seriam alguns exemplos dele? Para esse caso do problema do caixeiro viajante, a professora que me ajudou a preparar a palestra, ela comentou que você pode... a análise combinatória ela é um pouco mais difícil do que o problema de árvore. Então, ela estava explicando que na referência bibliográfica, ela explica uma forma de fazer o relaxamento, que é você fazer com árvore. Então, vai sair uma árvore, que não é possível no caixeiro viajante, e, a partir daí, você aplica a heurística, que aí ele vai encaixando, vai tirando as arestas e colocando para cumprir a restrição, digamos assim. Eu queria perguntar uma coisa que, na verdade, eu não sei se é da definição matemática ou se é um problema computacional. Mas por que na matriz, quando você pega a distância de uma cidade para ela própria, você considerou infinito e não zero? Porque, como eu estou tentando minimizar a distância, se eu colocar zero, não tem nada impedindo que o meu problema diga saia da cidade 1 e continue na cidade 1, saia da cidade 2 e vá para a cidade 2. Se eu botar zero, para ele isso é o ótimo. Ele quer a mínima distância possível. Então, a distância seria zero, ele vai dizer, fique saindo da cidade 1 para a cidade 1, fique saindo da cidade 2 para a cidade 2. Se eu botar uma distância infinita muito alta, ele não vai considerar isso, porque ele vai dizer, não quero botar, eu quero minimizar, então eu não quero ter uma distância de 50 mil. Aí a gente bota por isso, para não ter que botar uma restrição a mais, dizendo que ele não pode sair da cidade e voltar para a própria cidade. Pessoal, essa vai ser a última pergunta. E, quando ela terminar de responder essa pergunta, uma salva de palmas, por favor. Porque eu ia só complementar o que ele perguntou sobre jogos. Porque, no caso do caixeiro viajante, se você relaxar o problema para colocar uma heurística, você não tem um resultado ótimo, que é justamente o que é a resposta que o problema pede, é saber o menor caminho entre as cidades para ser percorrida. No caso de um cenário de jogo, você poderia tentar ir para uma abordagem de heurística, porque você pode ter margem de erro. Normalmente, quando a gente para de ir para uma solução ótima, que seria um algoritmo custoso, e tenta puxar uma abordagem usando a heurística, a gente assume que a gente tem uma margem de erro no resultado. Eu não tenho um resultado ótimo, mas eu posso ter um erro. E aí, quando a gente fala que se você puder controlar o erro, falar, eu tenho um erro de 5%, eu tenho um erro de 10%, é excelente, porque você vai ter uma heurística que executa rápido e a margem de erro é suficiente. Então, só para ter um exemplo, eu dou um tiro. No jogo, calcula lá e o algoritmo tem que fazer com que ele acerte. Se você tiver uma margem de erro de 10% e tiver um algoritmo super rápido, já vale, porque o tiro não precisa necessariamente sempre bater no lugar correto, entendeu? Isso. Já o caixeiro é obrigatório que você tenha o menor caminho, então você não pode relaxar o problema. Era só... Verdade, obrigada. Obrigada.